E aí, torcedor do Botafogo, segura essa porque o assunto que está movimentando os bastidores do Glorioso é pesado. O Luiz Henrique de volta ao Botafogo? Sim, galera, existe conversa. Não é só aquele sonho solto de torcedor ou uma especulação jogada anual. O clube já apresentou ao jogador uma ideia do que consegue pagar. Existe uma discussão financeira em andamento e para essa operação ter alguma chance de sair, outros nomes do elenco podem entrar no contexto. Danilo passou a olhar de outra forma para uma possível ida ao Zenit. Kadir é muito bem avaliado pelos russos. O Botafogo tenta montar uma equação que não exija um investimento milionário em transferência. Então fica comigo e não sai daí porque eu vou te explicar essa história sem vender ilusão. O que já existe, o que ainda precisa acontecer e por que essa volta parece difícil, mas não impossível. Mas antes, se você é botafoguense e sonha em ver o Pantera novamente com a camisa do Glorioso, já te peço o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações porque essa negociação pode ter muitos capítulos nos próximos dias e qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui para vocês, por isso a sua inscrição é muito importante. Agora sim, vamos ao que foi informado. Galera, o Botafogo conversa com Luiz Henrique, já mostrou ao jogador qual é o patamar salarial que consegue oferecer. A partir disso, Luiz Henrique deve apresentar aquilo que ele entende como necessário para aceitar um retorno ao futebol brasileiro. E é justamente aí que está uma das grandes dificuldades. O salário que ele recebe no Zenit é muito alto, fora da realidade normal do futebol brasileiro. Então, para que a volta aconteça, Luiz Henrique precisaria aceitar uma redução considerável. O Botafogo estaria disposto a fazer um grande esforço, talvez colocando o jogador entre os maiores salários da história recente do clube, mas ainda assim não chegaria perto do que ele recebe hoje na Rússia. Por isso, o primeiro ponto dessa negociação é muito simples: quanto Luiz Henrique realmente quer voltar? Porque se a prioridade for manter o mesmo nível financeiro, fica quase impossível. Agora, se ele entender que um retorno ao Botafogo faz sentido esportivamente, familiarmente e para sua identificação com a torcida, aí a conversa muda totalmente. E tem outro personagem muito importante nessa história, galera: Danilo. Há algumas semanas, quando o Palmeiras fez uma investida pelo jogador, o Danilo deu sinais de que não tinha interesse em ir para a Rússia. Só que esse cenário parece ter mudado. Hoje, ele e seu staff já olham com mais atenção para a possibilidade de defender o Zenit. Existem ajustes a serem feitos e não dá para tratar como acordo, mas a porta que parecia fechada agora está mais aberta. E isso é fundamental porque o Zenit gosta de jogadores do Botafogo. Além de Danilo, o clube russo tem boa avaliação de Kadir. Jordan Barreira também agrada, mas como está lesionado, a situação dele não parece como uma alternativa imediata. Então a negociação começa a ser entendida em três pilares: Luiz Henrique, Danilo e Kadir. E reparem que não estamos falando necessariamente de o Botafogo pegar dinheiro e ir lá e comprar o Luiz Henrique. Isso hoje é muito difícil por causa do momento financeiro e da recuperação judicial. Não dá simplesmente para tirar 30 ou 40 milhões de reais do caixa e fazer uma compra normal. A ideia seria tentar construir uma operação que envolvesse jogadores e reduzisse o desembolso. E é aí que Kadir pode ser uma peça interessante, pessoal. Se o Zenit realmente gosta do atacante, existe a possibilidade de ele entrar num pacote. A questão é entender se o Botafogo aceitaria liberar 100% dos direitos, uma parte ou até como essa engenharia seria montada. E sobre o Danilo também existe um cenário alternativo. Se Luiz Henrique não chegar a um acordo para voltar, mas Danilo aceitar o Zenit, o Botafogo pode simplesmente negociar o volante e receber dinheiro da operação. Ou seja, não existe garantia de que uma coisa esteja obrigatoriamente amarrada à outra. Mas claro que se todas as peças se alinharem, isso pode facilitar muito. E existe um detalhe que faz essa história ficar ainda mais interessante, pessoal. O Botafogo não enxerga uma possível volta de Luiz Henrique como uma passagem curta. A ideia seria trazê-lo para ser o cara do projeto, um dos grandes ídolos desta geração. Um jogador que tenha uma representatividade para o clube que parecia com a do Túlio Maravilha teve em outra época. E isso é muito diferente do projeto inicial
de quando o Luiz Henrique chegou ao Botafogo, em que existia também a perspectiva de valorização e transferência futura para a Europa. Agora o papel seria outro, seria voltar a ser referência. E tem mais uma coisa, Luiz Henrique quer retornar ao futebol brasileiro. Ele vai ser pai e essa questão pessoal também pode pesar. Flamengo já tentou uma aproximação e não avançou. O Palmeiras também já foi citado entre os clubes que observam a situação. Então o Botafogo não pode relaxar, porque se outro grande clube brasileiro entrar com muito dinheiro, a negociação pode virar um verdadeiro leilão. E aí o cenário muda completamente. Agora, um detalhe que talvez ajude a entender outras movimentações do Botafogo é a chegada do Tiquinho Soares. Se existe a possibilidade de Kadir, o clube precisa ter mais opções de ataque. Com o Tiquinho, Arthur Cabral e também o Danilo Pereira, o Botafogo mantém profundidade para não ficar desguarnecido caso Kadir realmente entre em alguma operação. Financeiramente, o clube também consegue respirar até um pouco mais. Teve a venda do Matheus Martins e uma limpa grande na folha salarial, com saídas de jogadores que representavam custos importantes. Então, na teoria, abrir espaço para um salário muito alto, como seria no caso de Luiz Henrique, fica um pouco mais viável. Mas eu repito, pessoal, o ponto central ainda é o próprio Luiz Henrique. Se ele aceitar abrir mão de uma parte importante do que recebe na Rússia, a negociação ganha muita força. Se ele quiser manter os valores atuais, o Botafogo dificilmente conseguirá acompanhar. Por isso, meus amigos, eu não cravaria nada hoje. Existem conversas, existe interesse real, existe também peças que podem ajudar a montar essa operação, mas não existe acordo fechado. Na minha visão, galera, pela primeira vez, essa ideia de Luiz Henrique voltar não parece apenas um sonho distante. Existe um caminho difícil? Claro, existe sim, mas não é impossível. E agora eu quero saber de você, torcedor do Botafogo. Você aceitaria envolver Danilo e Kadir numa operação para trazer Luiz Henrique de volta? E até onde o Botafogo deveria ir salarialmente para ter o Pantera novamente? Qual é a sua opinião sobre isso? Me responda uma dessas perguntas. Fazendo isso, você já me ajuda demais. Vamos lá, comente aí, deixe a sua resposta, deixe a sua opinião aqui nos comentários. A sua participação faz total diferença aqui pra gente, beleza? Então é isso, galera. Antes de você sair, não se esqueça do like, tá? Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ative as notificações. Compartilhe o vídeo com outros botafoguenses. Fazendo isso, você ajuda demais o meu trabalho, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as atualizações sobre o possível retorno de Luiz Henrique ao Botafogo, beleza? Muito obrigado pela sua companhia, audiência de sempre. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Te espero no próximo vídeo. Fui!